Agora vamos começar o terceiro bloco e passo a palavra para a professora Márcia, que tem uma pergunta a fazer para o nosso convidado. Professor, eu queria saber a sua opinião sobre a questão da recorribilidade das decisões interlocutórias, né, que são proferidas na recuperação judicial e até as terminativas, né? Mas eu não tenho dúvida, pelo menos eu, em relação àquelas em que a própria lei prevê nos seus dispositivos que o recurso é o agravo. E quando ela prevê que o recurso é a sentença, acabou. O problema são aquelas outras que são proferidas ao longo do processamento e que a lei não diz nada. Evidentemente, como me ensinou aqui o meu professor Ayub, nosso professor Ayub, todas as decisões... Nosso professor Ayub também. Todas as decisões são recorríveis, né? A questão é de quando elas precluem ou não e qual é o recurso que vai ser adotado. Então, não existe decisão não recorrível no nosso sistema judicial civil, né? Todas elas ou são recorríveis por sentença ao final do processo ou são recorríveis em cada momento pelo recurso. E só falando, obviamente, em apelação e em agravo. A gente até tem recurso demais no nosso sistema. Mas, então, essas questões essas decisões que são dadas e que não têm a previsão expressa de recurso, elas vão ser recorríveis por meio de agravo, né? Ou elas serão irrecorríveis, porque ao final, depois de deferida a recuperação judicial, a última decisão é de encerramento da recuperação judicial, né? Que tem natureza, evidentemente, de sentença, e ali, nesse momento, me parece que não haverá mais nenhum interesse em recorrer de coisa nenhuma. Não vai ter. Não tem um marco, né? Para que vai servir qualquer recurso ali de uma decisão que já foi dada? Inventário. Exatamente. Não tem um marco. É o que acontece mais ou menos na minha cabeça com relação à execução e o processo de liquidação. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, por favor. A lei de falência ela tem várias hipóteses que ela prevê o agravo. Aí não tem dúvida. A questão é saber se aquele rol do Código de Processo Civil se é ou não taxativo em relação às decisões, porque agora, se não me engano, é 1015, não é isso? 1015. Esse é um problema que na prática nós enfrentamos, nós advogados, no primeiro momento, na vigência do novo Código de Processo Civil, vários tribunais não conheciam, não está na lista, não conheciam. Eu acho que isso, a tendência é ampliar esse cabimento por conta disso. E tem um outro problema prático também, que para o advogado é fundamental. No decreto-lei, o agravo, que é mais importante que a apelação no sistema, tinha defesa oral por 10 minutos. Uhum. E agora não tem. Então, a lei no agravo, só uma ou duas hipóteses, se não me engano, tutela de urgência. Tutela de urgência ou quando ele está substituindo a apelação. Esse é um outro problema prático, que a sensibilidade dos tribunais, pelo menos no caso da OI, o próprio relator, entendendo a complexidade, ótimo ponto, eu não tinha pensado sobre isso. Então, ótimo isso ponto. Tanto é que nós advogados agora, qualquer agravo, a gente se prepara para a defesa oral. Eu acho que faz todo sentido. É uma coisa que eu acho que é importante para o tribunal, uma questão de lealdade. Ele sabe exatamente o que vai ser colocado, o advogado da outra parte fala. Então, esse cabimento do agravo, que eu acho que a tendência é ampliar esse e também permitir a defesa oral, que foi uma falha na lei que suprimiu o que havia lá no decreto-lei de 45, no final o advogado fala no agravo em 10 minutos. Agora, uma curiosidade sobre esse tema, e é bom lembrar que já há julgamento marcado na Corte Especial do STJ, agora no início de agosto, para julgamento vinculativo e repetitivo da questão do agravo da competência do rol taxativo do artigo 1015 do CPC. Embora esse julgamento não vá enfrentar outras hipóteses, como a da recuperação, ele será um indicativo e me parece, pela jurisprudência já existente nas turmas de direito privado, pelo menos do STJ, que vai se ampliar esse rol para algumas situações inevitáveis. E uma delas, me parece, é o caso da recuperação judicial, outra do caso do inventário, outra no caso de cumprimento de sentença que não tem a expressa previsão de agravo. Eu acho que... Não, mas aí eu queria só te apartar, porque
nas hipóteses de inventário, nas hipóteses de cumprimento de sentença, exatamente, tem a previsão. Não, em algumas situações não. Não, Em algumas situações não. Há lacunas, porque o legislador não consegue, no 1015, abranger todas as situações. Não, mas não é pelo rol, é pela matéria. Você tem um dos parágrafos no 1015 que diz, não é isso aí, eu salvo engano, 13, que que ele diz que, Cumprimento. exatamente, cumprimento, execução, liquidação, inventário, cabe agravo em todas as decisões interlocutórias. Que eu acho que é a hipótese que a gente pode interpretar de forma extensiva Para a recuperação judicial e para a Mas falência. eu vou Porque pedir o voto médio novamente. para mim elas têm natureza, tem essa Professor, a Ailton, natureza. qual é a sua Mas me posição? parece, Márcia, que não é tão simples assim. Porque, por exemplo, a questão da competência, o agravo sobre competência, não está previsto no 1015. E o STJ está admitindo porque Sim, vê o dano mas- que vai causar ao processo. Mas É deixar para o final discutir a competência e anular todos eu os sei, atos eu praticados. tô te entendendo. Isso não é uma situação isolada não, de mas competência. Nós conversamos Até aqui saiu com o um professor pouquinho Eduardo não Arruda anula, Alves. porque o Sobre 64, parágrafo 4 deu um tratamento totalmente diferente do 113, parágrafo 2º do CPC. Tem um equívoco na interpretação dessa questão da competência, porque não tem o juiz, ele pode decidir, e se declinar da competência, o novo juiz pode, eu entendo, deve aproveitar todos os atos, diferente do 113, parágrafo 2º, que dizia que aqueles atos Sim. decisórios seriam Sim. nulos. Hoje não mais. Mas só voltando à questão do agravo, só para colocar isso, até contrariando, por isso que eu me sinto com autoridade para falar, porque eu estou contrariando o que eu escrevi. A minha dúvida hoje, porque a gente está sempre numa evolução, Sim, claro. né? A minha dúvida hoje é a seguinte: na questão do recurso de agravo, se aplica o CPC, quando a gente fala lá no que couber, cabe a aplicação do CPC nessa hora, ou seria melhor utilizar o sistema da recuperação da 11.101 e admitir os recursos que lá estão previstos? Aí nós ficaremos com Aí você- decisões aí vai ter aonde não restrições. teria. Aí nós você ficaremos com limita as decisões hipóteses de agravo, porque e são onde você elas deixa de expressamente permitir previstas. agravo em Mas- situações sim, Você dá o importantes. poder enorme, acho que a questão aqui Mas é se o poder aplicar que você vai dar ao juiz da se recuperação aplicar o judicial. CPC, você está afastando a 11.101. E aí também vai ter problemas. Não, você não está Concorda? afastando, você está Você está agregando. juntando os eu dois? acho Você está que sim, agregando. acho que sim, Você eu precisa concordo. agregar. Porque, E por aí- exemplo, a decisão sobre a consolidação, se o juiz decide sobre isso, você vai dizer que Não há- cabe recurso? Não cabe recurso? Seria, você Porque encontraria você vai aplicar o agravo eu 1015 entendi agora o que vocês subsidiariamente. falaram. Exatamente. Não, eu vou renovar o que eu falei, porque quando eu falo aplicar o microsistema da recuperação judicial, eu entendi o meu erro. Não é aplicar os recursos ali previstos e desconsiderar que outras decisões desafiem recurso. O que eu quero dizer é o seguinte: não se aplica o CPC. Ou seja, todas as decisões são recorríveis na 11.101. Na recuperação Mas judicial. Por Um analogia exemplo- aos dispositivos que na própria lei prevêem o agravo. Exatamente. Tá, entendi. Exatamente. Entendi. Eu acho que aí Mas torna eu acho- mais... Mas eu acho que não há necessidade. Chega- Eu acho que Chegamos não ao há mesmo lugar por necessidade caminhos dessa diferentes. ginástica Também acho, interpretativa. também acho. Eu acho que o Ah. 1015 deveria ser interpretado com bom senso. Mas em aí- situações de gravidade, não se pode negar o não, agravo. e Em o meu- prejuízo ao processo e a próprio resultado útil do processo, não se E pode não é. negar o agravo. Aonde, Aí vai gerar novamente aquela mesma Aí eu estabilidade. Alguns vão entender que cabe, outros não cabe. Aí novamente, será que o repetitivo seria bom para uniformizar Acho o que sim. entendimento? Agora, a lógica do CPC, quando excluiu das exclusões os processos de cumprimento de sentença, liquidação, inventário, etc. e tal, é exatamente porque esses processos, eles não têm, ao final deles, a possibilidade de uma sentença Não de tem um mérito marco, não tem um para marco. anular e refazer os Dê atos. ensejo A refazer os restituição atos, desses exatamente. anos. Então, e esta é a mesma lógica do que acontece no processo de recuperação e no processo Mas isso de ratifica a minha falência. posição. Portanto, eu acho que neste parágrafo, que salvo engano é o 11,
2015, eu não me lembro exatamente qual é, eu não tenho essa memória de Luiz Ayubiana. Ayubiana, mas eu acho que é o 11, se não for algum ali pertinho, né? Eu nunca erro por muito, eu erro, mas nunca erro por muito, gente. Então é algum ali pertinho e aí aplicar-se este dispositivo não com uma interpretação analógica, que é diferente de uma interpretação que tem um resultado extensivo, porque uma integração não é nem interpretação e a outra é interpretação e que dá um resultado, pode ser restritivo, aquela coisa toda que a gente estudou na introdução do direito, né? Eu acho, então, que a sua solução eu acho que é pura Eu vi a opinião É minha ótima, também. eu também, que é uma Eu só Qual é a sua opinião? Na minha posição, eu prefiro aplicar a 11.101, mas fazendo uma retificação do meu erro. Não é só onde tem previsão, salvo engano, na concessão da recuperação, em alguns dispositivos, mas em todas as decisões. Esquecer o Código de Processo Civil, dizendo que ali não se aplica. Então, professor Penal, vamos ouvi-lo. Eu acho que tanto a sugestão do Zé Roberto quanto do Ayuba, como você falou, por caminhos diversos, chega à mesma solução. Sim. O que eu acho que seria extremamente complicado, não tendo, embora uma previsão expressa na lei de falência no Código de Processo, você não permitir o recurso em determinadas decisões, que isso ia dar um poder extraordinário Sem tutismo, ao né? grau. Acabou. Não é um sistema que Acabou. foi feito para E isso. não é nossa E é cultura. inconstitucional. Pois é. E é Mas na sua opinião, inconstitucional aplica o isso. 1015 ou se admite o recurso em todas as hipóteses da Lei 11.101? Da lei de falência, sim, mas eu acho que o problema é que a lei de falência tem decisões importantes que não tem previsão expressa para recurso. mas caberia, aí é que caso, eu tá. acho mas que caberia, cabe. como diz o Barbosa Moreira, né? É. Toda decisão desafia um É. recurso, né? Verdade. Não sei se vocês lembram, porque não é do tempo de vocês, mas na época da Ah, meu concordata, certamente não. quando deferia o processamento, no começo havia dúvida se cabia ou não recurso. O que aconteceu? Mandado de segurança. É esse Então o isso ponto. criou um outro problema. Eu lembraria, Paulo, o seguinte, que mandado É de isso, segurança é um direito constitucional. Então, o Então não tem momento como em que negar você a lei, diz assim, é. não cabe agravo, Pronto. quando tiver ferido um direito líquido, Não, vai e- caber uma vai medida caber de direito mandado de constitucional. Não, Não tem inclusive como o impedir. acordo paradigma. Eu tenho posição O absolutamente contrária. Eu acho que você acha acordo que é paradigma que Não, para mim, não, tirando Mandado a de recuperação de empresa, né? Eu acho que a Ana citou genericamente, né? Sim, genérico. Eu acho que se não cabe agravo, excepcionalmente uma hipótese de Sim, mandado de sem segurança para dúvida. emendar a inicial. Não emendou, não tem agravo e ali vai extinguir o processo. Mas uma série de Não, mas- situações. Não, Não, tem- e o eu não acho que tem uma série, uma quantidade. Não, eu acho que é mas de pequeno. qualquer forma, você tem um marco sentença onde pode aplicar o 1007. Agora, admitir o mandato de segurança é abrir o leque e contrariar o propósito da na reforma, via- que foi o de reduzir Mas- a quantidade de, mas de Deixa recursos eu só- e Mas há uma usar o instância mandato de segurança. Não constitucional. aplicar. Mas acontece Qual é o segurança, direito né? líquido e certo? Qual é a ilegalidade que foi praticada? Tem que ver o caso concreto. Não, Tem que ver sim, o caso mas concreto. o O direito mandato de só- segurança tudo se é resolve no decidido caso no caso concreto. concreto. E é um Agora, direito constitucional, então o ele que eu está acho- numa estatura Mas, na maior. verdade, os o requisitos, acordo que é paradigma, né, da aplicação do mandato de segurança como um substitutivo do agravo de instrumento, o que ele diz é que acho que é do Atos, alguma Decisão teratorológica. além desses requisitos, que diz que a lei de mandado de segurança diz não caberá mandado de segurança em decisão judicial que caiba recurso. Sim. Que é o Né? artigo 5º da 12.016. E aí, aí ele vem e diz, temos que interpretar isso da seguinte maneira: não caberá mandado de segurança contra a decisão que caiba recurso, se o recurso não tornar inútil ao final Ou seja, se tiver um resultado útil, não cabe mandado de não segurança. cabe, exatamente. Se o É efeito resultado for, expressivo, né? vier a ser inútil, vai caber o mandado de segurança Por isso que substitutivo você de tem agravo. a emenda da inicial Então, é isso que eu acho importante. E todas as hipóteses que não tem previsão de agravo de instrumento na recuperação judicial e que se não couber recurso, elas serão, o recurso ao final com a sentença serão inúteis. Então, ou você vai ter que admitir o agravo ou o mandado de segurança. E me parece que hoje é pacífico nos tribunais de justiça de todos os estados o cabimento de agravo para decisões interlocutórias em recuperação judicial. Eu acho que é um problema Não, tá nessa que na linha. prática não está
mais ocorrendo. Acho que Eu se esqueci consolidou deles, nesse sim, mas sentido. a discussão- São decisões ocorreu. excepcionais que não Isso admitem que o Zé mais. falou. Apenas para eu acho que ficar não foi atualizado preciso. o ouvinte. Nós chegamos à mesma conclusão, mas por caminhos diversos. Aham. Eu não aplico, eu entendo, diferente do que escrevi, repito, eu entendo que não se aplica o 1015. E o microsistema vai desafiar os recursos das decisões. Só isso. Eu acho que o Simples. defeito, na minha opinião, quer dizer, eu já tenho até texto escrito sobre esse assunto, está no 1015. Tá? Eu acho que o 1015 viola a consciência jurídica, a cultura brasileira, quer dizer, daquele desejo inconsciente de recorrer. Né? O brasileiro, notadamente, diferente do japonês, que nem vai à justiça, né? Ele nunca está satisfeito com a primeira decisão, ele precisa ter uma Nem segunda com a decisão. Se for contra ele. Agora, a verdade, eu comparo esse 1015 a um muro de terra segurando o mar. Tá? E os buracos já estão começando a aparecer. A prova disso é o Você tem repetitivo não já só apontado no STJ. essa cultura nacional, como você tem a Constituição que garante o direito de você entrar com mandado de segurança quando houver uma ilegalidade, e não há distinção na natureza dessa ilegalidade. Ela pode ser de natureza processual, ela pode ser de natureza material. Então, eu acho que eu defendo que cabe mandado de segurança, e digo mais, eu faço uma simetria ao inverso. Eu acho que cabe agravo substitutivo do mandado de segurança quando couber o mandado de segurança. Tá? Então, eu só digo o seguinte, então você é a mesma vai coisa. comigo. Vai no mesmo caminho. Chega no mesmo caminho. Chega no mesmo caminho. É só ter uma lógica dogmática que explique com algum conteúdo jurídico essa solução. Tá? A gente não está discutindo o 1015. O 1015, mas o 1015 que está aqui. É o 1015 que está O aqui nessa 1015 me confusão. lembra aquele texto daquele texto bíblico em que a criança está tentando colocar o mar dentro do balde. Né? Mas Não cabe. O 1015 ele tem uns defeitos tão sérios de técnica legislativa que ele admite recursos em situações positivas e não admite em situações negativas. Às vezes até porque na negativa cabe a apelação, mas nem sempre. Então e quando na verdade o que tem que ser recorrível não é o conteúdo da decisão, e sim a decisão em si. Se ela é importante ou não para caber um recurso naquele momento. Não importa se foi deferido ou se foi indeferido. Claro. Quer dizer, é um erro de técnica legislativa, no meu entendimento, absurdo. Só uma observação que não é jurídica. O juiz espirra agravo. O juiz tosse. Eu falei que não é jurídica. Tosse, plenamente. agravo. Plenamente. E isso é que motivou. Exatamente. Mas eu faço uma ponderação. Foi do extremo de um lado para o extremo do outro. Agora nós temos Posso fazer uma ponderação termo. aos magistrados? A gente está tratando de uma legislação que se aplica num país continental. Então a técnica que talvez seja preponderante em alguns centros, nem sempre é preponderante em outros centros, talvez mais longínquos. Então há, muitas vezes, situações absolutamente inusitadas que não foram previstas, porque o 1015 o legislador não tem condição de abraçar o mundo em incisos. Não é onisciente. Então, num país continental, talvez o 1015 na Suíça, talvez o 1015 na França ou na Alemanha. Não, na Suíça, na Alemanha, não teria necessidade do 1015. O Talvez 1015 não. aqui foi uma... Talvez não. Talvez não. Desespero. Deixa eu ver como é que eu seguro Mas nós isso. temos que lembrar que nós somos um país continental, um país com diferenças regionais gritantes. Então, eu não sei se nós estamos no momento de poder dispensar o agravo de decisões interlocutórias. A questão me parece que é cultural. Meritamente filosófica. Se houvesse respeito, eu não estou me referindo a todos os advogados, pelo contrário, mas alguns advogados abusam, alguns não, muitos advogados abusam de você receber. Quando chegava, eu me lembro de Capim Azul, quando chegava Capim Azul era desesperador. Então você tem ali uma quantidade absurda de recursos. Capim Azul era o agravo. Absolutamente inadmissíveis, o que prejudicava o andamento dos outros recursos, porque você tinha que perder o tempo com aquilo ali. Então tem uma questão por trás disso tudo que a gente não pode desprezar. Então acho que é uma questão cultural. Quando você Tem fala muito mais em Suíça, agravo do que apelação na nossa distribuição.
Mas se vocês A me gente permitem uma parte... É muito maior o número de agravos que a gente recebe, quer dizer, gente não, que eu recebia, do que o número de apelações. Você tem ideia, é uma coisa de louco. Se vocês me permitem, acho que a gente já discutiu Eu acho, amplamente esse assunto, você tem toda a né? razão. E a gente tem aqui uma plateia muito ilustre. Aqui a gente tem o doutor Gustavo Quintanilha, temos aqui o Francisco Posada, doutor Luiz Fernando Parais, entre outros colegas aqui ilustres. E temos aqui o doutor, professor Sérgio Savi, que é doutor em Direito pela UERJ, profundo conhecedor dessa matéria, sócio do BMA, nosso parceiro nessa empreitada da Oi, né? Que gostaria de também fazer uma pergunta sobre esse tema subsidiariedade da aplicação do CPC ao procedimento de recuperação judicial. Professor Sérgio. Professor Zé Roberto, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de fazer uma pergunta para especialistas no tema. Eu acho que só para completar o ponto anterior, para resolver o problema todo de reservar a questão para o microsistema da lei de recuperação judicial e respeitar o que está sendo aplicado na prática pela jurisprudência, bastaria um dispositivo na lei de recuperação judicial da falência falando que contra as decisões proferidas no processo de recuperação judicial cabe agravo. Seria resolvido. Seria isso. E como a gente está em momento de discussão de alteração da lei, talvez seja um dispositivo que faça sentido. Bom, aproveitando a oportunidade e para falar de aplicação subsidiária, eu queria entender o seguinte: o professor Penalva ensinou muito bem que o objetivo da lei de recuperação do processo de recuperação judicial é evitar a falência de empresas viáveis, mediante uma negociação que se desenvolve entre credores e devedor. Só que muitas vezes a recuperação judicial não é a primeira hipótese e nunca será da empresa em crise, pela restrição de crédito que vem atrelada a esse pedido. Então ela vem negociando com seus credores e muitas vezes é surpreendida por um ataque de um credor mais agressivo. E tem todo um procedimento para você preparar uma recuperação judicial, como o professor Penalva bem sabe, de organização de documentos, de demonstrações financeiras, e muitas vezes não dá tempo. Um ato agressivo de um credor pode efetivamente inviabilizar a operação daquela empresa. Como está falando de aplicação subsidiária do CPC, eu queria saber a opinião de vocês sobre o cabimento de uma cautelar preparatória para a posterior distribuição de uma ação de recuperação judicial, em que você conseguiria ali imediatamente a suspensão das ações contra o devedor, enquanto você ganha pelo menos ali mais 30 dias para finalizar a preparação de um pedido de recuperação judicial. Então eu queria ouvir a opinião de todos aí, se possível. Professor Penalva. O problema todo da recuperação judicial, ao contrário que havia na concordata, não existem tantos requisitos assim. Você pode esperar até o último momento, mas a dificuldade é que é um processo traumático. No momento que você pede recuperação judicial, acabou seu crédito, que já era pequeno. Então você não pode se precipitar num problema de um requerimento de falência. Até os negócios somem também, não é só crédito. Digamos, a economia entender como é que está funcionando aquilo, se vai ou não à frente, é uma tragédia. Então por isso que se espera muito. Agora, e por outro lado, a prática, o plano A é a negociação. Então é muito comum isso acontecer, você até pensa em uma recuperação. Mas o que o Sérgio lembrou, de vez em quando você é surpreendido com uma atitude agressiva de um credor, por exemplo, não dá tempo para você pedir uma recuperação judicial. Eu não tenho tanta assim, experiência na parte processual, mas para mim faz todo sentido. Porque senão o sujeito ter que pedir uma recuperação judicial sem atender os requisitos é muito mais grave do que isso que o Sérgio está falando. Quer dizer, esse conceito, para mim, eu não tive essa experiência prática, mas faz todo sentido. Mas qual seria essa cautelar? Qual seria o objetivo dela? Tutela de urgência antecipatória. Para mim, mas em que sentido? Antecipatória. Olha só, eu vi... Cautelar. É uma tutela antecipatória de urgência para evitar que aquela ação tenha prosseguimento, ou aquele requerimento, seja lá o que for, tenha prosseguimento, porque vai comprometer aquele processo de recuperação que já está mas no em andamento extraprocessualmente. Você tem prazo de contestação e a lei expressa esse respeito. Você pode pedir a recuperação judicial dentro do procedimento de falência. Não, mas sim, mas você pode precisa não preparar. ser uma falência. Antes do requerimento. Pode ser uma, sim, mas aí nesse uma sentido, atitude qualquer. Qual seria o caso assim o que me parece também, essa cautelar? O que me parece também possível é que se ingresse. Me parece o seguinte, não tem mais, seria possível ingressar com a recuperação judicial incompleta, pedir uma tutela antecipada e um prazo para complementação. Assim, o stay period, por exemplo, já larga o stay period agora
É isso que ele está colocando. É uma tutela de urgência. O que você no discute- CPC antigo seria uma cautelar preparatória, É. porque você depende, né? Para a utilidade do processo de recuperação judicial, você precisa que a empresa esteja viva. Exato, exato. Se, por exemplo... Mas no caso da Oi a gente teve Um isso. bloqueio, né? Você tá No Nós caso da requeremos Oi a no gente caso teve da um Oi. requerimento para suspender Nós pedimos a tudo antecipação da antes do tutela. deferimento Que o da... Fernando deu. Aí Foi nesse definido. sentido, foi Doutor definido. Fernando Viana. Agora, se Aí eu a entendi o proposta ponto. passar, Aham. não vai ser mais necessário, porque não vai ter É, mais isso aí. é. Agora, de qualquer forma, o que eu entendi da sua pergunta, muito boa, aliás, é se houver uma atitude, não necessariamente um requerimento de falência, mas qualquer Uma atitude execução, que de bloqueio alguma de forma, contas que de alguma correntes. forma vá prejudicar o processamento, enquanto vocês estão trabalhando, preparando planos, juntando documentos, coisa e tal, vem uma atitude que possa inviabilizar, eu, como magistrado, eu daria tutela de urgência na hora. Por quê? O fundo de bonitude presente. Por quê? Porque há uma probabilidade muito boa, muito grande, perdão, boa, não, muito grande, que aquela conduta, ela vá prejudicar a recuperação. E você consegue enxergar ali até um ato atentatório à dignidade da jurisdição. E segundo, o perículo imora, na medida em que, se não houver um pronunciamento judicial imediato, você não vai ter mais a recuperação judicial. Mas Então, eu volto a vejo- dizer, eu também acho possível, até queria ouvir a opinião de vocês, mas também acho possível se requerer, se ingressar com a recuperação, ainda que incompleta, com um pedido Eu de também antecipação de tutela e pedido de prazo para complementação. Isso eu acho que faz todo Isso aí sentido. eu acho, é aquela Faz todo história de sentido. deixar em aberto Sim. Os a caminhos condução processu- do juiz. os- Eu acho que, olha, ousadia e inovação, na FGV, nós utilizamos muito esse binômio, ousadia e inovação. Aquilo que não é vedado é permitido. Eu acho que os caminhos processuais são muitos nessa São hipótese. muitos. Um deles é você fazer esse pedido de tutela judicial diretamente no juízo, aonde a ação que pode tornar inviável a sua sobrevivência foi feita. Você Também pode pedir ali. Tem toda a razão. Indeferido, você pode recorrer desta decisão e pedir uma tutela recursal sobre este assunto. O outro caminho é o ajuizamento de uma recuperação judicial incompleta, pedindo prazo para. Porque aquele monte de troços que você tem que juntar lá do Demora, 51, demora, né? demora. Você não tem e tal, então pedindo um prazo para complementar. Aquilo já pedindo uma decisão ali de um efeito. Essa eu acho um pouco mais Mas- perigosa, que mas seria eu acho- um efeito suspensivo lá da outra decisão. E ainda por cima, né? Quer dizer, então os caminhos processuais, o que não, você tem, eu acho que o que não dá é para você deixar uma empresa que pode vir a ser salva numa recuperação judicial ser vítima, morta é. por uma atitude de um... que contraria o direito. Exatamente. Exatamente. Então, Mas isso você considerando que é aplicável o CPC Agora, subsidiariamente. sim, isso. Porque você vai usar o CPC. Sem dúvida. Esse pedido que a gente aventou aqui de antecipar o pedido se assemelha a um pedido de antecipação da tutela. Agora, né? pra mim, que, não, que não pode é- ser feito não e depois se você assemelha, pode ele fazer é, o pedido ele é, principal. Ele é. E aí Mas você... aí você tem que entender que o Aí, CPC é aí você aplicado. vai ter um problema também, que aí, neste caso, é o que eu tinha falado ali no primeiro bloco, é um caso em que o juiz vai examinar a questão de viabilidade da empresa. Porque para ele dar esta tutela, Porque é fundo ele tem, político, exatamente, ele tem que ver Ainda se... que Sim. Uma coisa que ele não faz quando ele homologa o plano de recuperação judicial, mas não pode fazer, porque esse Sim. exame cabe aos credores, mas numa hipótese dessa, Aí eu você acho está que deve. transferindo exatamente É. para o juiz. Se chega essa- na minha mão um pedido desse, Você você vem com um pedido de tutela provisória porque João Basílio entrou com uma medida ou Só alguma tá coisa muito pensando agressiva nele, né? com o propósito de viabilizar a recuperação. Se no caso concreto eu tiver provas de que aquela empresa já é inviável, e isso não é raro, ou perdão, isso não é raro, isso é comum, eu não daria tutela provisória. Agora depende, o direito se resolve no caso concreto. verdade. Eu vejo, putz, guardando só uma distinção com o que você colocou, de formular um pedido e depois complementar, até para evitar essas medidas agressivas, porque vocês no mercado estão controlando, vocês estão sabendo o que o credor está fazendo aqui, ali, coisa e tal. A gente perdeu um pouco, e você já recuperou, eu perdi totalmente, o Quintanilha também. A gente não tem mais o domínio sobre a questão da advocacia, não sei como é que funciona, coisa e tal. Mas guardando as devidas proporções, o 303,
você tem um pedido de tutela provisória, necessário que se faça de imediato, isso é típico de plantão. Você precisa daquela medida, mas não tem tempo para formular uma petição inicial e vai morrer pela inépcia da inicial. O juiz vai dar inépcia. A lei processual prevê, se formule um pedido, que eu digo que é uma tutela sumária, a ser complementado no Exatamente. futuro. Ou seja, Exatamente. guardando as devidas proporções, seria isso. Seria isso. Seria É, isso. tutela antecedente. É verdade. Os caminhos são vários, né? São vários. Bom, a gente até já esgotou aqui o É. nosso lado desse bloco. Então vou pedir licença a todos para encerrar e voltamos ainda com um novo bloco. Obrigado.